Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Assim está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui estamos diante de uma promessa feita pelo Senhor Jesus antes da sua prisão, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Ele reuniu-se com os discípulos e disse que rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador, outro da mesma natureza de Jesus. É o Paráclito, que significa alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. A ausência de Jesus, pois ele iria retornar para o Pai, mas ia pedir aquela promessa de enviar o Consolador para ficar com os seus discípulos. Assim como a vida, o ministério de Jesus, todo ele foi pautado dentro da orientação, direção e cooperação do Espírito Santo, tanto no seu batismo, o Espírito confirmou a vida de Jesus. Quando ele foi levado à tentação, ele foi pelo Espírito, e quando ele realizou o seu ministério, pregando, ensinando e operando maravilhas, ele fez debaixo do poder do Espírito Santo. Assim também os seus continuadores, inicialmente os discípulos, depois os nomeou de apóstolo, e os que vieram depois e até os nossos dias, e seguirá até o fim. Eles também deverão, à semelhança de Jesus, realizar a obra de Deus, orientados pelo poder do Espírito Santo. Assim como Jesus prometeu e enviou o Espírito Santo para ficar conosco, uma promessa cumprida por Jesus. Quando os discípulos estavam já depois da ressurreição, ele disse: vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para ficar, para nunca mais sair daqui. Conforme Jesus disse, que ele habita convosco e estará em vós. O mundo não vê, não o conhece, não tem nenhuma relação com o Espírito Santo. Mas o cristão, toda a vida dele deve ser pautada na sua obediência a Jesus, no cumprimento da sua palavra, mas ele deve realizá-la no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque toda a obra de Deus, ela é de caráter espiritual. Então nós temos que realizá-la dentro da ação e direção do Espírito Santo. Não tem como realizar a obra de Deus carnalmente, racionalmente, sem que tenhamos a permanente presença e atuação do Espírito Santo. Ele veio com esta finalidade. Jesus disse que ele é o Espírito da verdade, ele é o Consolador, ele veio para ensinar, ele veio para guiar, ele veio então para trazer a confirmação de tudo aquilo que Jesus fez e realizou. E Jesus disse que ele nos faria lembrar de tudo quanto Jesus disse e fez. É esta a relação que devemos ter com o Espírito Santo. O nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ser verdadeiro, deve ser profundo e deve ser dinâmico. A semelhança dos apóstolos, sempre que eles realizavam algo para Deus, eles diziam: o Espírito Santo e nós. Isto provando que eles estavam realmente sendo guiados e orientados pelo Espírito Santo. E ao receber esta direção do Espírito Santo, eles realizaram uma obra
esplendorosa, magnífica, que alcançou toda Jerusalém e as cidades adjacentes, seguindo para Samaria, seguindo para a Judeia e seguindo também para os confins da terra. Hoje, em todo o globo da terra, há a ação da obra de Deus, isto em função da operação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres que se dispuseram a esperar em Deus até que recebessem o revestimento, a capacitação, o batismo do Espírito Santo para capacitá-los e ungí-los, dando-lhes a graça necessária para que eles saíssem mundo afora pregando o Evangelho. O próprio Senhor Jesus disse que haverá momentos na vida em que o Espírito Santo colocará palavras nos nossos lábios, que nós haveremos de transmiti-la. É bem verdade que a vida do verdadeiro cristão, ela deve ser cristocêntrica, centrada em Cristo, e ela deve ser alimentada diariamente com a palavra de Deus, lendo, meditando, estudando, comparando e praticando. Então esta palavra vai ficando entesourada no nosso coração. E quando estivermos diante de uma oportunidade, é nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, porque ele é aquele que traz a palavra certa, ele coloca a unção na palavra, ele leva esta palavra até ao ouvinte com quem nós estamos falando, e esta palavra penetra no ouvido e desce ao coração, porque o trabalho do convencimento não sou eu, não somos nenhum de nós que conseguimos realizar. As nossas palavras, por melhores e bonitas que sejam, elas não têm o poder de convencer a pessoa do seu pecado. Quem faz isso é unicamente o Espírito Santo. E foi isto mesmo o que Jesus disse aos discípulos, dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. É o pecado da incredulidade. Dele descendem todos os outros pecados. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então veja, o trabalho do convencimento é feito pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus encarregou o Espírito Santo e ele tem a responsabilidade de conduzir aqui na terra a obra de Deus. Portanto, é o Espírito Santo que escolhe homens e mulheres, que capacita, que dota eles de dons espirituais e ministeriais e talentos e usa-os para a glória do nome de Jesus. Em momento nenhum, o Espírito Santo chama a atenção para si. O próprio Jesus disse que ele não falará de si mesmo, mas dará testemunho de mim e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja a necessidade constante que temos de viver submissos e obedientes à orientação do Espírito Santo, que foi nos enviado por Deus o Pai e por Deus o Filho, o Senhor Jesus. E a nossa felicidade é que o Espírito Santo não somente está fora de nós, mas ele habita em nós. Ele veio fazer morada dentro do nosso coração. Então nós recebemos, no ato da salvação, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo que recebemos, ele é quem nos capacita, ele é quem nos unge, ele é quem nos reveste de poder e torna-nos instrumentos úteis para a glória de Deus. Então, quando Jesus disse isto, ele fez esta promessa. Então, como a obra de Deus, ela é de natureza espiritual, nós também devemos realizá-la de acordo com a orientação do Espírito Santo. Sendo ela espiritual, eu não tenho que criar as diretrizes para cumprir a obra de Deus. É o Espírito Santo quem dá as diretrizes, a estratégia, o caminho, as palavras. Tudo o que devemos fazer é ficarmos em submissão e disponibilidade
para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Assim como ele falou lá na igreja de Antioquia, quando eles estavam orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqueles irmãos não contenderam contra o Espírito Santo. Não vamos enviar outro, esses não podem sair, não. Eles atenderam e colocaram aqueles 2 obreiros à disposição e diz: e eles enviados pelo Espírito Santo. Então veja quão necessário e importante é o trabalho do Espírito Santo na vida do cristão. Ele não pode viver sem o Espírito Santo. Existem pessoas que às vezes têm um entendimento diferente, mas à luz da Bíblia, nenhum cristão pode servir a Deus se não tiver em si o Espírito Santo. O ato de ser cristão, de receber a Cristo, no momento da sua conversão, ele recebe o Espírito Santo. Mas para realizar a obra de Deus, ele precisa receber o revestimento de poder. Jesus foi cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo. Os apóstolos do dia de Pentecoste foram cheios do Espírito Santo. Passados alguns dias, eles foram renovados no Espírito Santo e realizaram uma obra digna de ser anunciada. E, portanto, os nossos dias não são diferentes, porque a obra de Deus segue triunfante adiante e de maneira dinâmica, mas na direção do Espírito Santo. Todas as vezes que os homens quiseram tomar a direção da igreja, do Espírito Santo, para fazer conforme a sua estratégia, o seu pensamento e a sua vontade, eles fracassaram e arruinaram a obra de Deus. Porque a obra não é de homem, a obra é de Deus. E a obra de Deus, ela não pode parar. O inimigo tenta, coloca embaraços, mas ele não tem nenhum poder. A obra de Deus não conhece obstáculos quando ela é dirigida pelo poder do Espírito Santo. Não há lugares aonde o Espírito Santo não possa entrar. Então ele vem para fazer esse trabalho. Quando ele me separa, a mim, a você, a cada um de nós, nos unge, nos capacita e nos envia, nós devemos confiar e ficar totalmente na dependência do Espírito Santo, sabendo que ali serão produzidos resultados pelo Espírito Santo atuando na nossa vida e que serão para a salvação de almas e para a glória de Deus. Então, uma vez que esta obra é espiritual, nós temos que realizá-la também no Espírito, de maneira espiritual. Colocar-nos à disposição do Espírito Santo. Então, quando vamos fazer a obra de Deus, o nosso relacionamento com relação ao Espírito Santo deve ser um relacionamento profundo e as nossas ações em relação a Ele devem ficar bem evidentes na nossa vida. Primeiro, nós observamos que devemos começar no Espírito. Jesus começou o seu ministério no Espírito. Então, nós também devemos começar o que Deus confiou a cada um de nós no Espírito, submisso, direcionado pelo Espírito Santo. Não podemos fazer nada na força do nosso entendimento humano. Nós precisamos nos colocar em submissão a Deus e ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer e começar no Espírito. A semelhança de Paulo e tantos outros que foram grandemente usados por Deus, porque deram a plena liberdade ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós encontramos em Coríntios, onde Paulo escreveu aquela igreja de Corinto. Deixa-me situar aqui o capítulo e o versículo, que capítulo 3, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Então, onde ele está, há liberdade.
ele tem liberdade para agir e usar. Tanto é que a palavra de Deus afirma: não apagueis o espírito, não minta contra o espírito, não entristeça o espírito, não blasfeme contra o Espírito Santo, porque se isto acontecer, entristecer, sufocá-lo e blasfemar contra ele ou mentir, o Espírito Santo não continuará atuando naquela vida. Então, veja que cuidados nós precisamos ter com relação ao Espírito Santo, e a sensibilidade dele é profunda. Portanto, nós devemos começar com o Espírito Santo, começar no Espírito, se colocar à disposição dele e dizer-me: eis-me aqui, usa-me para a glória do nome do Senhor. Então, começando no Espírito. Depois nós devemos seguir vivendo no Espírito. Uma vez que fomos salvos, o Espírito veio habitar em nós e nos revestiu de poder, nós começamos no Espírito. Nosso relacionamento com ele é este, é seguir na sua orientação. Quando começamos no Espírito, passamos também a viver no Espírito. A nossa vida, ela será integrada totalmente na ação do Espírito Santo, que ele fizer em nossa vida. Então passaremos a viver no Espírito e não na carne, porque aqueles que procuram agradar a Deus, eles devem viver em espírito e não na carne, porque a carne luta contra o espírito e as inclinações da carne são inimizade contra Deus. Mas o espírito não, ele atua dentro da ação do Espírito Santo. Então, começar no Espírito, viver no Espírito. Vivendo no Espírito, nós vamos também andar no Espírito. A palavra de Deus diz: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando nós nos posicionamos para andar de acordo com o Espírito Santo, nós não vamos abrir brecha para as manifestações e os deleites da carne, porque estaremos andando no Espírito. Mas não somente começar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito, mas devemos ser guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus afirma: se somos guiados pelo Espírito Santo. Paulo deixou registrado aqui em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, sermos guiados pelo Espírito Santo. Aqui está também o nosso relacionamento, é deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Não é dar ordens ao Espírito Santo, não é realizar projetos e pedir ao Espírito Santo que venha confirmar e aprovar. Não, é se colocar diante dele e procurar entender qual é o propósito do Espírito Santo na nossa vida, na realização da obra de Deus. Este é o caminho correto que nós precisamos seguir. Mas, indo adiante, nós precisamos também orar no Espírito. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele disse: orando no Espírito. Então, orar com entendimento, mas orar também com o Espírito, ou no Espírito. É quando nos deixamos conduzir no momento de oração para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, à nossa consciência, e nós possamos, então, fazer o eco daquelas palavras que o Espírito coloca em nós, orando no Espírito. Então, quando assim fazemos, nós estamos cumprindo o que Jesus ordenou para cada um de nós, que é trabalhar debaixo da orientação do Espírito Santo. E também pregar. A pregação, para ter a sua utilidade, ela precisa ser feita no poder do Espírito Santo,
com as palavras que o Espírito Santo coloca, com o poder que ele manifesta na palavra de Deus e com os resultados que ele produz na vida do pecador ou na vida do salvo, no caso da renovação, do despertamento espiritual. Então, quando nós pregamos no poder do Espírito, não precisamos fazer força, não precisamos obrigar e exigir das pessoas o que quer que seja, porque elas serão conduzidas pelo Espírito Santo. O Senhor, através do profeta Zacarias, disse: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós atentamos aqui para alguns pontos principais que fazem parte do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Infeliz é o cristão que queira viver a sua vida, desempenhar algo que ele pensa ser para Deus, sem estar submisso e obediente à orientação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho para Deus, ele é inútil. Ele não tem nenhum valor, porque falta o principal, o Espírito de vida, o Espírito de poder, o Espírito de graça, o Espírito de santificação, que é o Espírito Santo. Então, dentro desta meditação, quando Jesus prometeu que o seu Espírito, o Consolador, ele iria rogar ao Pai outro Consolador para ficar conosco para sempre, e ele disse que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Assim como Jesus foi usado pelo poder do Espírito Santo, nós também, ao realizarmos a obra de Deus, que é de caráter espiritual, devemos realizá-la no poder do Espírito Santo. Mas para isto fazer, nós precisamos, primeiro, começar no Espírito. Segundo, viver no Espírito. Terceiro, andar no Espírito. Quarto, ser guiado no Espírito. Quinto, orar no Espírito. E sexto, pregar no Espírito. Quando nós tivermos este tipo de relacionamento com o Espírito Santo, nós não precisaremos ficar tímidos, amedrontados e preocupados com o que dizer, com o que falar e com os resultados que serão produzidos, porque nós seremos um instrumento nas mãos do Espírito Santo, usados para a glória de Deus, para a salvação dos pecadores, edificação dos salvos, e a glória pertence a Deus. Nisto reconhecemos o trabalho, o ministério excelente e profundo que é realizado pelo Espírito Santo quando ele encontra oportunidade na nossa vida de fazermos um instrumento para a glória de Deus. Que eu e você tenhamos este relacionamento com o Espírito Santo de maneira profunda e permanente, porque nós dependemos do Espírito Santo para servir a Deus, para desfrutar a salvação e para realizar a obra de Deus, que é de caráter espiritual. Que isto fique gravado no meu e no teu coração. Nós não podemos fazer nada independente do Espírito Santo. Ele precisa estar em todas as áreas da nossa vida para nos tornar um instrumento para a glória de Deus. Grave isto no seu coração e procure viver na dependência total do Espírito Santo e veremos quão maravilhosa será a nossa vida quando usados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.